Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templar no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Vitória Vascão, Vitória Vascão. Vasco e Cruzeiro já foi. Vasco e Cruzeiro, 3 pontinhos na conta do pai. Dali Coutinho, dali Vascão, dali Caldeirão. Grande vitória do Vasco, hein? É o Vasco da Gama de Diniz mostrando o seu tamanho, né? Mostrando que é gigante sim, e que a gente tem condições de bater de frente com qualquer clube aqui no Brasil. Essa é a mais pura verdade. Grande partida, é essa pegada que o Vasco tem que ter sempre daqui para frente. Assunto do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre matemática do Vasco no Campeonato Brasileiro e suas possibilidades. Templário atualizou suas contas. A missão ainda não pode ser considerada uma missão fácil, longe disso, longe disso. Mas não é uma missão impossível. Nós vamos falar sobre essa matemática hoje aqui. Mas antes da gente continuar, aquele recado tradicional, né? Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso, é claro, se fizer sentido para você, meu irmão. Bom, dos 13 jogos que faltam para o Vasco no Campeonato Brasileiro, dos 13 jogos, o Vasco precisa de 5 vitórias. Vencemos o Cruzeiro, um jogo que estava além daqueles jogos elencados aqui na descrição do vídeo como jogos mata-mata. Então faltam 5 vitórias em 13 jogos para os 45 pontos. O quanto antes o Vasco conseguir bater essa meta dos 45 pontos, o Vasco tem projeção de sonhar mais alto. Quanto antes ele atingir. Para que ele continue sonhando grande no Campeonato Brasileiro, as próximas 5 rodadas são fundamentais. Por quê? Nós temos Palmeiras fora, onde a gente precisa tentar pontuar. Um pontinho já está de ótimo tamanho, mas a gente jogando o que a gente está jogando, a gente tem o direito de sonhar até com uma vitória fora de casa, mas um pontinho está de ótimo tamanho. Aí entram 2 jogos daqueles mata-mata do Templário aqui na descrição do vídeo, contra o Vitória em casa e Fortaleza fora, onde o Vasco precisa vencer, precisa matar. Então, dos próximos 3 jogos, 2 vitórias, obrigação do Vasco da Gama. Aí nós teríamos mais 2 jogos que também são super importantes, Vasco e Fluminense clássico e o Vasco com o Bragantino fora, né? Onde o Vasco também teria, né, que pegar mais uma vitória. Então nós estamos falando em 5 jogos do Vasco vencer 3 partidas. 3 partidas nas próximas 5 rodadas. Com isso, faltariam 8 jogos para encerrar o Campeonato Brasileiro e o Vasco estaria precisando de 2 vitórias. 2 vitórias em 8 jogos para os 45 pontos. Ou seja, o quanto antes ele conseguir vencer esses jogos, mais chances ele tem de sonhar mais alto com um G6, por exemplo. Que afinal de contas, no momento, nós estamos a 7 pontos do G6, né? Claro que a gente precisa pensar rodada a rodada, mas sempre olhando um pouco para frente. Então, dos próximos 5 jogos, o Vasco precisa vencer 3 jogos, sendo que dos 3 jogos, 2 são jogos mata-mata. Beleza? Fazendo pós-jogo aqui, grande partida do Vasco, né? Todos os setores, até o Pumita, o lateral Coringa, o lateral reserva imediato da direita e da esquerda, jogou muito bem. Todo o time jogou muito bem, a dupla de zaga jogou muito bem, né? O Cuesta e o Robert Renan, Felipe Coutinho, porra, maestro, né? O mago, cara, sensacional, tá a nível seleção brasileira sim. E não é à toa que está sendo comentado a possibilidade do retorno do Felipe Coutinho à seleção, mesmo com 33 anos. PH jogando demais. Ryan, sensacional. Realmente é um jogador que é titular absoluto do Vasco. É um jogador que pode até também sonhar com seleção brasileira principal. Por que não? O menino é decisivo mesmo, né? Tem muita personalidade, muita potência, né? Muita habilidade, é muito talento. Todos jogaram muito bem. Até o Verratti, que está em má fase, né? Essa é a mais pura verdade. O Verratti está em má fase. A idade parece que bateu, né? 3,7 por fazer, bateu no Verratti, né? Mas a entrega dele, né? A vontade, a ajuda que ele dá na marcação quando o Vasco está sem bola,
ele está ajudando também, bastante, né? Está entregando muito o Verratti, está se doando mesmo para o time. Claro que para centroavante, né, a gente precisa que ele viva de gols e não somente de entregas e marcações. E eu, assim, continuo compactuando da opinião que quando ele sai, o time melhora, né? Essa que é a verdade. Mas vamos torcer para a recuperação do Verratti nesse Campeonato Brasileiro e já pensando também para a Copa do Brasil no final do ano, né? É muito importante a recuperação do Verratti em termos de gols. Excelente partida. Eu acho que é isso que a torcida do Vasco espera, é isso que a comissão técnica do Vasco, a diretoria do Vasco esperam dos jogadores, né? Entrega, organização e muita inteligência. O Vasco jogou com muita transição, né? Ele jogou com muita transição, que é a arma do Cruzeiro, que é a arma do Cruzeiro. O Vasco matou o Cruzeiro com o seu próprio veneno. Muita inteligência. Fernando Diniz deu um show dessa vez como técnico, né? Deu um baita do nó tático para cima do técnico do Cruzeiro que tem um nome parecido, né? Igual ao do goleiro do Vasco. Aliás, ô Cruzeiro, você adora imitar o Vasco. Até o seu presidente tem que ter o mesmo nome do meu presidente, pô. Ai, ai, deixa pra lá, né? Nunca serão, jamais serão. Beleza então, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!